A paz do Senhor, queridos. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Nos alegremos nele. E nós estamos estudando o livro de 1 Pedro. Você já sabe, você tem acompanhado. Pega a sua Bíblia e vai abrindo aí no capítulo 5, no livro de 1 Pedro. E agora sim, nós vamos encerrar e concluir este capítulo. Diz assim no versículo 8, onde nós paramos. Pedro escreve essa carta, diz aí para mim, muito bem, aos peregrinos, forasteiros, as pessoas que estão esperando Jesus assim como nós, nossos irmãos que estavam sofrendo perseguições árduas, momentos difíceis. Ele escreve para ele para trazer uma mensagem de esperança, de fortalecimento, lembrando sempre que a nossa pátria é o céu, mas que nós aqui devemos dar testemunho, devemos padecer por Cristo e não por outros motivos que envergonham o nome do Senhor. Pedro, no capítulo 5, ele fala a liderança da igreja, ele fala aos jovens e ele vem nos lembrar a respeito da humildade, que a igreja, que os irmãos precisavam viver em unidade. Lembra também que, apesar do momento difícil, aqueles irmãos poderiam contar com o cuidado de Deus. Deus estava cuidando do seu povo, embora um momento difícil, eles não precisavam desfalecer, desanimar e nem perder a sua noite de sono preocupado. Por quê? Porque Deus estava cuidando de cada um deles, assim como tem cuidado de nós. E ele começa no versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro agora ele muda o tom da sua mensagem e ele vem agora com um tom de alerta, nos lembrando que nós temos um inimigo. Não foca tanto nas pessoas. Vigia, seja sóbrio, porque vocês têm um adversário e esse adversário ele é espiritual. E Pedro vem lembrar isso, algo que é muito importante. Queridos, nós não podemos viver como se o inimigo ele não existisse. Pessoas que fazem isso, que colocam isso na sua mente, estão vivendo uma ficção. O inimigo ele é real, o nosso adversário ele existe. E Pedro diz assim, olha, vocês sejam sóbrios e vigiai. E ele diz o que nós devemos fazer, vigiar, e diz o comportamento do nosso adversário. Ele diz, ele anda ao derredor, ele mostra o sentimento dele, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E revela para nós o propósito do inimigo. Que naquele momento difícil que os nossos irmãos estavam enfrentando, eles precisavam ter consciência disso. Eu me lembro muito, lendo isso, daqueles filmes que tem da África, a caça daqueles leões, como é uma coisa tão feroz, né? O nosso adversário é semelhante a um leão. Eu sei que você, mesmo que não tenha visto assim de cara um leão, já assistiu um filme, sabe como é a fúria de um leão. E Pedro, ele compara o sentimento, a maneira feroz, né? A bravura do inimigo ao comportamento de um leão, procurando uma presa. E o propósito dele é nos tragar, é nos devorar mesmo. E ele fala mais, o qual resistir firme na fé. Mas Pedro não fala para você ter medo, ter pânico, perder noite de sono, não. Ele diz, resista firme na fé. Essa palavra resistir, ela vem do termo se oponha. Lembra que a Bíblia fala que nós temos o escudo da fé? Então, que nós devemos resistir. Pedro está dizendo aqui, resista firme na fé. Eu lembro a você aquela passagem de Jesus, que ele foi ali para o deserto e sendo tentado pelo diabo, o diabo insistia, e Jesus usava a palavra, o escudo, e estava ali o tempo todo lutando, e a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele, e veio os anjos e o serviram. É dessa mesma maneira que Jesus se comportou, que nós devemos nos comportar, resistir firme na fé. Não vá na sua autoconfiança, mas na sua confiança em Deus, porque Deus ele é poderoso. Se você tiver fé em Deus, se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você e nenhum mal vos fará dano. Mas é importante saber que você tem um inimigo que você precisa estar em estado de alerta. E ele diz mais,
o qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Outra coisa que Pedro nos fala é que nós não estamos sozinhos. Você que se sente um soldado solitário, que está passando por um momento difícil, esse sentimento não condiz com a realidade. Pedro diz que nós temos irmãos que estão passando pela mesma situação. Nós somos um exército, nós estamos juntos. Você ora daí, eu oro daqui. Você vigia daí e eu vigio daqui. Nós estamos na mesma luta, é o que Pedro fala. Não se sinta sozinho, somos uns pelos outros. E ele diz assim: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Louvado seja Deus, que bom que nós podemos contar uns com os outros, podemos sentir a dor do outro, podemos lutar com o outro, porque nós somos um exército de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele fala no verso 10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você, depois de toda a provação, depois de tudo que você tem passado, você se tornará um soldado pronto, experimentado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz as suas saudações finais: a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Glorificando o nome do Senhor. E ele diz no verso 12: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Esse Silvano que Pedro fala é o Silas. Lembra lá de Paulo e Silas? Então, ele estava ali na companhia de Silas, e Silas, ele escreve uma boa parte da carta de Pedro. E agora Silas transfere a pena para Pedro, e Pedro começa a fazer as suas saudações finais. A vossa colheita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Esse Marcos é aquele também do Evangelho de Marcos, e que houve a contenda entre Paulo e Barnabé a respeito dele, e ele também estava aqui envolvido na mesma situação, no mesmo propósito que o apóstolo Pedro. Estavam também na companhia dele. E ele diz mais: saudai uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Tá? O ósculo, ele era um beijo que representava a paz entre os irmãos. Veja que os nossos irmãos antigos, eles andavam em união, né? A igreja ali no mundo andava unida. Hoje nós vemos uma grande dificuldade hoje da igreja ser unida dessa forma, um com o outro. Geralmente um quer ser melhor do que o outro. Geralmente, em vez de levantarmos a placa do evangelho, cada um levanta a placa da sua denominação, e isso tem gerado uma discórdia, uma divisão terrível. Nós somos todos de Deus, o evangelho é de Jesus Cristo, e nós devemos entender isso. Nós somos pessoas, às vezes nós batemos cabeça aqui e ali, mas a unidade não deve ser comprometida. E a igreja aqui, os irmãos, estavam unidos no mesmo propósito de anunciar a palavra de Deus. E com isso, louvado seja o nome do Senhor, concluímos o livro de 1 Pedro para a glória de Deus, e eu considero isso uma vitória. E o próximo vídeo nós estaremos estudando o livro de 2 Pedro, se Deus quiser, para a glória dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, obrigada a você que ficou até aqui, e não me deixa, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa aí como você tem sido edificado, se você tem entendido, se você tem alguma questão, pode perguntar aí, tá bom? E que Deus te abençoe. Fico muito feliz em termos concluído este livro, porque Deus nos permitiu e nos edificou. Louvado seja o nome do Senhor. Forte abraço, fica com Deus e até mais.